A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre o livro de Neemias. E hoje no capítulo 10 nós vamos falar sobre algumas lições quando o povo de Israel decidiu fazer uma aliança com Deus. Quando o povo de Israel decidiu que a reforma não fosse apenas estrutural em Jerusalém, mas a reforma espiritual aqui acontecendo. E no capítulo 10, nós vamos falar sobre essa aliança, mas no último versículo do capítulo 9, eu quero começar daí, que diz, o capítulo 9, versículo 38 diz: Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene. E as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Aqui eles decidiram fazer um acordo, uma aliança com Deus, por escrito. Fizeram por escritos, os levitas, os sacerdotes e as autoridades assinaram esse acordo. E do versículo 1 ao versículo 27 do livro de Neemias, do capítulo 10 do livro de Neemias, nós temos uma longa lista de nomes de pessoas que assinaram esse acordo. Dentre essas pessoas que são citadas do versículo 1 ao versículo 27, estão 21 sacerdotes, 17 levitas e 44 líderes do povo, que se prontificam a fazer essa aliança com Deus, que se prontificam a assinar esse documento, uma forma de expressar que estavam voltando para o Senhor. No versículo 28 e 29, diz assim: Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra, nós, junto com nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa. E aqui eles começam a dizer o acordo que eles estavam fazendo com Deus, a aliança, o retorno que eles estavam fazendo para o Senhor, de forma agora verbal e de forma escrita. Eles fizeram uma ação naquilo que eles decidiram fazer. Fazemos a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que Ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos essa promessa, seremos amaldiçoados. Tamanha convicção que esse povo estava aqui, de retornar para o Senhor, depois de trabalhar na estrutura de Jerusalém, reconstruir os muros, construir as casas, o que estava destruído, agora que eles começam a fazer uma aliança com Deus, a reforma espiritual. Porque sem Deus, nós nada podemos fazer. E o povo faz uma aliança de andar em obediência na presença de Deus. No capítulo 10, acontece uma restauração nos servidores do templo, naqueles que teriam que trabalhar no templo de Deus, nos que cantavam, nos porteiros, nos sacerdotes, nos levitas e em todo o povo de Deus em Israel. Eles restauraram o ministério na casa de Deus. Foi feita uma restauração naquelas pessoas que eram separadas para ministrar na casa de Deus. A partir da restauração da lei do Senhor no meio do povo, primeiro foi decidido, quando nós começamos lá no capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 9 e agora capítulo 10, nós vemos uma restauração dos serviços na casa de Deus. Nós vemos uma restauração ministerial, uma restauração de um povo que se despertou para aquilo a qual o Senhor os mandou fazer. Nós estamos em uma nova aliança, mas os princípios de Deus sempre serão mantidos. Hoje nós estamos numa nova aliança. No tempo de Neemias era a velha aliança, hoje nós estamos numa nova aliança. Mas os princípios de Deus, eles sempre serão mantidos. São princípios eternos. São princípios que não mudam. Ainda que os métodos mudam, mas os princípios de Deus permanecem os mesmos. Eles são eternos. E sobre princípios de Deus e aliança, eu quero ir lá para Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, e eu quero falar do primeiro e do segundo mandamento, que
fala quando nós nos decidimos aliançar no Senhor, quando nós nos decidimos nos lançar em Deus, quando nós decidimos estar inteiros, 100% no Senhor. Esse primeiro mandamento e esse segundo é a base de toda a nossa vida com Deus. É a base de tudo. O primeiro mandamento, quando diz que não terás outro Deus diante de mim, em outra versão diz, não adore outros deuses, adore somente a mim. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Em outra versão diz, não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. E quando nós olhamos para esses dois mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, né, o primeiro, e o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Eles parecem ser muito parecidos, mas eles não são. Eles parecem iguais. O primeiro fala de não ter outros deuses. O segundo fala de não fazer imagens. Muitas pessoas não têm imagem de escultura. Muitas pessoas dizem, não adoro outros deuses, não faço imagem de escultura. Mas mesmo não tendo imagem de escultura, adoram outros deuses. Tanto que esses dois mandamentos, eles são diferentes um do outro. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses, adorarás apenas o Senhor. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Quando nós decidimos nos aliançar com o Senhor, fazer uma aliança com Deus, nós temos que levar esses dois mandamentos para a nossa vida. Porque a idolatria, ela não é apenas ter uma imagem. A idolatria não é apenas eu ter uma imagem na minha casa, não é andar com uma imagem. Nós podemos nunca ter tido uma imagem e ser totalmente idólatras no nosso coração. Eu posso idolatrar o dinheiro, posso idolatrar os meus bens, eu posso idolatrar um relacionamento, eu posso idolatrar uma posição social, eu posso idolatrar um cargo, eu posso idolatrar um ministério, eu posso idolatrar tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. Tudo aquilo que não me deixa estar 100% no Senhor é idolatria. Porque eu tirei o lugar de Deus do trono do meu coração e coloquei outra coisa. Tudo aquilo que toma mais a minha vida do que Deus é idolatria. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Não adorar outros deuses além do Senhor não é a mesma coisa que não fazer para si imagem de escultura. E nós precisamos fazer essa diferença entre o primeiro e o segundo mandamento e cumprir os dois. A segunda lição que eu quero dizer sobre o capítulo 10 do livro de Neemias é a excelência do povo no fazer a obra de Deus. Quando o povo de Israel decide se consertar diante de Deus, lá no capítulo 9 eles confessaram, eles tiraram 12 horas do seu dia para ler a palavra, para adorar. Eles voltaram ali para Deus com arrependimento, com choro, com lágrimas, reconheceram os seus erros, confessaram erros do passado. Aqui no capítulo 10, eles fazem essa aliança séria com Deus e começam a estruturar o ministério com excelência. Eles começam a perceber que precisam de excelência para fazer a obra de Deus. A obra do Senhor deve ser feita de forma excelente. E a partir do versículo 32, o povo resolveu. Quando a gente lê a partir do 32, o povo resolveu de bom coração separar ofertas para a casa de Deus, cumprir as festas, separar as primícias, selecionar quem traria provisão para a casa do Senhor, para que a casa do Senhor tivesse suas necessidades supridas. O Senhor, ele dá muito valor, ele olha o nosso coração, ele não dá muito valor no dinheiro que nós entregamos, mas na intenção do nosso coração. No sentido de que nós nos preocupamos em manter a casa do Senhor suprida. A obra do Senhor deve ser feita de forma excelente. Isso é algo que todo obreiro, todo líder, toda pessoa que desempenha um papel na casa de Deus, ele precisa estar atento se está fazendo a obra do Senhor de forma excelente. Em Jeremias 48:10 diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Em Malaquias 1, versículo 6 diz, o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes. Aqui o Senhor diz aos sacerdotes. O filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor.
Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam, como foi que te desprezamos? Então nós vamos afastando do Senhor, nós vamos achando as coisas normais, a falta de compromisso com a excelência, com a aliança que nós fizemos lá no princípio, no início, nós achamos normal aquilo se esfriando. Mas o Senhor nos diz, se nós falamos, se nós cantamos, se nós pregamos isso, a questão do respeito ao Senhor, a questão de temer a Deus, porque nós não o respeitamos e não o tememos. Falamos em nossas canções que amamos a Deus. Nós, diariamente, temos canções que falam do amor do homem a Deus, do amor do homem a Jesus pelo caminho que Ele abriu para nós, pelo que Ele sofreu para nos salvar. E muitas vezes nas nossas canções não expressamos esse amor. Nós cantamos, mas nas nossas ações não expressamos. Nas nossas canções falam muito de amor, mas as nossas ações nós não expressamos. Uma das nossas atitudes que confirmam o nosso amor por Deus é não fazer a obra dele de qualquer maneira. Uma das provas de amor a Deus que nós podemos dar é não fazer a obra dele de qualquer maneira. E como eu posso fazer a obra do Senhor de qualquer maneira? Para nós, né? Vou trazer aqui para o Ministério de Louvor, aqueles que trabalham com música na casa de Deus, aqueles que ministram com música para a igreja. Como que eu posso fazer a obra relaxadamente? É não se preparar, não estudar, não ensaiar, não ler a palavra, não orar, não jejuar, fugir do ensino, fugir dos cultos de oração. Então tem uma série de posturas que eu preciso ter em conjunto para que o meu ministério flua. Para que o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, para que esse talento que nós temos nas mãos, ele seja multiplicado. A nossa postura diante do Senhor, diante da obra que Ele colocou na nossa mão, tem que ser excelente. Nós precisamos ter excelência em tudo, em todas as coisas, com a nossa postura. O zelo pela casa do Senhor deve nos consumir. Davi nos ensinou isso, que o zelo pela casa de Deus consumia ele. E nós não é apenas o zelo pelo templo de estar reunido como comunidade. É o zelo pela casa do Senhor. O zelo por onde Deus habita, meu coração. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele tem prazer de habitar onde existem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Mas trazendo para o templo de Deus, nós, não apenas quando nós estamos reunidos na igreja, nós temos que zelar pelo templo. O zelo pela casa do Senhor tem que nos consumir. Manter um coração sadio e uma mente sã, um coração puro e uma mente sã, tem que ser a nossa luta diária. Saber o que nós deixamos entrar na nossa mente, saber o que nós deixamos descer para o nosso coração, tem que ser uma luta diária. O zelo pela casa do Senhor tem que nos consumir. Deus espera que honremos a obra dele como um todo. A obra do Senhor ela precisa ser honrada como um todo. E nós somos mais que apenas músicos na casa de Deus, somos tangedores. E quando nós entendemos esse encargo, quando nós entendemos e fazemos com amor, e nos colocamos nessa postura e abraçamos mesmo, essa postura de tangedor, assim como Davi que tocou e o espírito maligno deixou Saul, quando nós entendemos a profundidade disso no mundo espiritual e saber que nós somos chamados ali para o altar, para ministrar, para que quando ministrarmos, o tangedor, quando ele ministra, o demônio tem que sair. Quando o tangedor ministra, o enfermo tem que ser curado. Quando o tangedor ministra, tem que entrar luz onde há trevas. As cadeias têm que ser quebradas, porque onde há adoração, onde há louvor, não há cadeias. A palavra do Senhor nos promete isso. A palavra do Senhor diz isso. E nós temos que compreender a nossa postura de ministro na casa de Deus. Nós somos tangedores. O tangedor, ele não é simplesmente um músico. O tangedor é aquele que, quando ele ministra, a força das trevas tem que ir embora. A força das trevas não prevalece. E para fechar esse vídeo, no capítulo 10 de Neemias, nós temos
3 lições. Eu quero fechar com as 3 lições profundas que nós aprendemos nesse capítulo 10. E 3 lições profundas que nós temos que trazer para a nossa vida, para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros ministros, verdadeiros trabalhadores da seara. No versículo 28, o povo assume o compromisso de se consagrar a Deus. O povo, ele se separa dos demais povos. No versículo 28, quando a gente lê, nós vemos que o povo, eles sabem que se eles ficarem misturados com os outros povos idólatras, eles não vão romper. Não vão dar suas filhas em casamento. Eles não vão romper, porque o Senhor, ele quer que nós sejamos separados. Ele não quer que nós nos envolvemos com as paixões desse mundo. Nós precisamos ser separados. Nós precisamos ter uma mente sarada para que atraiamos outras pessoas para o Senhor. Para que a diferença seja nítida, sem palavra nenhuma. A luz, quando ela chega, onde há trevas, ela tem que iluminar, mas ela não tem que ser apagada e se conformar com aquele ambiente. A segunda lição muito profunda que nós aprendemos no livro de Neemias está no versículo 29. Eles assumiram o compromisso de obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus não é fácil. Obedecer a palavra de Deus é um morrer diário. Por quê? Porque nós somos tentados a achar que somos maiores, a achar que estamos acima da Bíblia. Nós somos tentados de estarmos acima da Bíblia. Por que nós somos tentados a estar acima da Bíblia? Porque quando a palavra de Deus vai nos lavando, nos purificando e o nosso ego vai sendo tratado, nós temos 2 atitudes. Nos submeter à palavra de Deus, deixar o nosso ego ser tratado, deixar as coisas que não agradam ao Senhor e fazermos uma aliança com Ele, ou nós cairmos no erro de nos achar que estamos acima da Bíblia. E aí não deixar a palavra do Senhor nos lavar, nos tratar, não nos submeter, não nos humilhar, não confessar. A terceira lição que nós aprendemos no livro de Neemias está no versículo 35 e ela fala de dízimo. Quando nós começamos a ler a partir do versículo 32, nós vemos que o povo começa uma estruturação na contribuição com a casa de Deus. E a partir do versículo 35, quando começa a falar do dízimo, a lição que nós aprendemos é que Deus é Deus de primícias, não de resto. O dízimo precisa ser trazido à casa do Senhor e não administrado pelo ofertante. Nós não podemos ter essa tendência de administrar o dízimo, mas ele tem que ser trazido e entregue na casa do Senhor. Ele não é meu. Minha competência e responsabilidade é entregar o dízimo na casa de Deus e assim obedecer o mandamento. Obedecer é muito melhor estar aliançado em Deus e entregar o dízimo, obedecer a palavra, ser separado e no Senhor é o que faz de nós verdadeiros cristãos, é o que faz de nós verdadeiros ministros. Se eu sou consagrado ao Senhor, se eu influencio pessoas com a minha postura, se eu assumo o compromisso de obedecer a palavra de Deus, se o meu coração está rendido, se eu não tenho intenção, se eu não tenho a pretensão nenhuma de achar que eu estou acima da Bíblia, mas que eu me submeto a esta palavra, mas que eu deixo o meu ego ser tratado e eu me submeto a tudo que ela diz. Se eu entrego o dízimo na casa do Senhor, para sustento da casa. Quando nós lemos o capítulo 10, diz que quando eles entregaram as primícias, aqui no versículo 35, traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos seriam consagrados. Os primogênitos dos nossos filhos e o do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa. Então, sempre que eles vão falar de oferta, de dízimo, sempre é a primícia. Aquilo de melhor, o primeiro é do Senhor. E que você possa refletir nesse capítulo 10 de Neemias, que nos ensina tanto, porque o Senhor, Ele quer que nós obedeçamos a palavra dEle, que nós
sejamos consagrados a Deus, separados, santos, e que nós sejamos dizimistas fiéis. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.